você com certeza não precisa mais do que isso daqui quando se trata de notebook. Meus amigos, esse daqui na mesa é o Asus TUF F16 40X 5060, um notebook que já passou aqui no canal, mas estava muito caro e agora é uma das melhores opções para você comprar. Ele junto com a versão com 5050, com preços realmente que estão insanos. Para você ter noção, o valor normal desse notebook é em torno de R$9.000. Sabe quanto foi que eu paguei nele? R$7.199. Claro que isso foi uma promoção. Novamente, o valor normal dele é R$9.000. Eu comprei na Casas Bahia, né? A gente comprou lá, a gente inclusive mandou no grupo de ofertas, dá uma olhada aí nele lá no grupo de ofertas, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Comprei e chegou super rápido. Tá aqui, tá na mão. E o porquê que eu acho, né? Como eu falei, já passou aqui no canal. Eu vou mostrar hoje pra vocês então a experiência que é, vocês viram abrir ele, a experiência que é você ter um Asus TUF F16 e por que eu acho que é o notebook ideal para a maioria das pessoas. Inclusive, essa versão minha aqui, a versão mais barata que tem, ela vem com Linux. Nós vamos ter que instalar o Windows. E é super fácil também para instalar o Windows. É um notebook que já carrega USB-C, como vocês viram, eu conectei aqui um carregador USB-C. O carregador que vem na caixa dele também é USB-C, né, de 280 watts. E aqui nós já estamos falando de uma arquitetura nova, né, Blackwell da NVIDIA. Já é uma placa que tem todos os novos recursos da NVIDIA, que tem 8 GB de VRAM. Então assim, é um notebook muito interessante. E logo começando, né, enquanto ele vai carregar aqui a construção, a versão com 5050 e 5060 é um design um pouco diferente da versão com 3050 e 4050. Ele é mais minimalista. Só tem o logozinho TUF aqui do lado. Aqui é de alumínio, ok? Aqui nós temos essa bundinha dele com uns LEDs aqui que vão acender conforme o notebook liga. Na parte de trás não tem conexão nenhuma, só essas saídas de ar. E aqui na lateral nós temos duas USB-A e na outra lateral nós temos uma entrada aqui proprietária para o carregador, que é este carregador que vem aqui na caixa, né? Que é o carregadorzinho dele. Ele também tem a entrada de internet, tá aqui. Tem saída HDMI, duas USB-Cs, inclusive Thunderbolt, e aqui tem uma USB-A e a entrada saída de fone de ouvido e microfone. O resto do notebook é no plástico, inclusive muito bem construído, tá? Apesar de ser plástico. E olha só que legal, as entradas de ar aqui tem até o logozinho TUF pela metade, olha só. Legal, né? Bom, e abrindo aqui o notebook, nós temos uma tela de 16 polegadas, 165 Hz, 100% sRGB. Que desligado não é muito legal não, né? Então eu vou ligar ele, calma aí. Pronto, agora sim. E além disso, nós temos um teclado RGB customizável, dá para mudar aqui a cor do teclado, olha só que bonitão. É o teclado padrão TUF que a gente já conhece, com WSD translúcido, né? Tem um teclado, é um teclado full size, com as setinhas aqui, inclusive setinhas de tamanho normal. Tem aqui os teclados numéricos separados, tecla de função separada também aqui em cima. Trackpad bem grandão também aqui, olha aqui. Mas eu já vou mostrar tudo que esse notebook faz, por que eu acho que ele é o melhor para a maioria das pessoas. Mas antes, vamos instalar o Windows. Nessa versão com Linux, vocês vão ver que é extremamente fácil. Para instalar o Windows, né, e aí, por que eu vou instalar o Windows? Geralmente esse Linux que vem no próprio notebook não é tão legal, não dá para usar tantas coisas com tanta facilidade. Eu até poderia instalar outro sistema Linux aqui melhor, tudo bem, você tem essa escolha também. Ou você vai instalar o sistema operacional que você quiser, né? No meu caso, eu prefiro instalar o Windows aqui, tá? Então, você vai precisar de um pendrive que tenha pelo menos 8 GB de memória RAM. Você vai colocar esse pendrive em algum computador que você tem aí na sua casa, pode até mesmo ser esse aqui que você comprou, né? O computador novo aqui com Linux, não tem problema. Você vai entrar no Google e vai colocar instalar o Windows Pendrive ou instalar o Windows Microsoft USB, alguma coisa assim. Você vai clicar nesse primeiro site, vai descer até essa opção de instalador do Windows. Você vai baixar isso daí, isso aí é um instalador do Windows para o seu pendrive. Esse programa vai automaticamente instalar o Windows no seu pendrive, vai formatar o pendrive e instalar o Windows aqui e pronto, depois esse seu pendrive já tem o Windows. É de graça para você fazer isso, tá? Muita gente não sabe, mas e se você não acredita em mim, pode pesquisar. Usar o Windows, né, baixar o Windows é grátis, de graça, não cobra nada.
A licença do Windows, essa sim é paga, mas você não precisa pagar a licença para usar o Windows. A licença é apenas para liberar todos os recursos que tem disponíveis no Windows, que são os recursos de personalização. Se você quiser, você pode usar eternamente, inclusive gratuitamente, o Windows sem precisar ativar. Claro que vai ficar com uma mensagenzinha de ative no Windows, mas zero problema. Então, o que eu vou fazer? Ó, tá aqui ligado já no Keep OS, né, no sistema que veio nele. Eu vou só pegar agora com esse pendrive com o instalador do Windows instalado, vou ligar na USB do meu notebook e eu vou desligar aqui, vou ligar de novo meu notebook clicando as teclas para bootar. Nesse caso aqui deve ser F12, talvez seja F10, F11, eu vou ficar clicando aqui para ver qual tecla é. Eu vou ficar clicando F12, vamos ver se é. Aqui, achei. A tecla correta é o F2, tá? Entrei na BIOS do meu notebook, vou clicar agora a tecla F7 para entrar no modo avançado. Aqui no modo avançado eu vou ir até boot e eu vou escolher a opção 1 como meu pendrive, que é esse USB Kingston aqui. Pronto, agora eu vou aqui em salvar e sair e olha só o que vai acontecer. Só uma outra dica, se quando você for instalar no seu TUF não aparecer o disco na hora de instalar o Windows para você formatar, é só você voltar aqui na BIOS, você vai em avançado, vai achar a opção chamada VMD Setup Menu e vai desativar o VMD Controller. Pronto, pode desativar, salva, sai e pronto. Agora vai aparecer para você formatar os discos do seu TUF. Pronto, já iniciou no meu instalador de Windows. Agora é só eu seguir passo a passo aqui para conseguir instalar. Se você quiser saber passo a passo, tem esse vídeo completo no canal também, é super fácil, tá? Mas já volto com vocês. E bom, estamos de volta aqui, o Windows instalado, testado e tudo mais. E agora eu vou falar para vocês por que eu acho que esse é o notebook ideal para a maioria das pessoas. Bom, em primeiro lugar, vocês já viram que a construção é muito boa. Sim, ele poderia ser todo de alumínio, mas nessa categoria de preço nenhum notebook gamer é todo de alumínio, tá? Então ele tem sim uma das melhores construções, com a tampa em alumínio, com o teclado retroiluminado RGB, com o trackpad muito bom, inclusive o trackpad, tudo aqui, a construção dele é muito boa. Vocês viram também que aqui tem uma webcam, só que não é só uma webcam, tá? Aqui nós também temos um sensor infravermelho que serve para poder mapear o seu rosto e usar para poder desbloquear o computador com o Windows Hello. É diferente do desbloqueio por foto. Aqui ele realmente lê a sua face 3D com o infravermelho. Então você tem uma segurança muito boa. Na hora de cadastrar ali, ele fica lendo seu rosto. Depois na hora de desbloquear o notebook, é super fácil. Então, ó, acabei de bloquear aqui o notebook. Vou colocar aqui para desbloquear. Ó, coloquei meu rosto aqui. Pronto, ele leu. Tá desbloqueado. Muito top isso, né? Vocês viram também que a conexão é muito boa, então nós temos inclusive Thunderbolt aqui com Power Delivery, então USB aqui é super rápido, essa USB-C, transmite dado, transmite imagem, carrega o notebook, mas para carregar o notebook, seu carregador tem que ter pelo menos 100 watts, tá? Se você colocar um carregador com menos de 100 watts de potência, você não vai conseguir carregar, ok? Nós temos também aqui saída HDMI, como eu falei, então vocês já viram todas as conexões no começo do vídeo. Bom, uma outra coisa legal é o seguinte, eu comprei essa versão mais barata, tava com Linux e também com 8 GB de memória RAM, tá? 8 GB é pouco para você extrair 100% da potência desse notebook, então se você comprar ele, depois procure comprar uma outra memória para fazer o upgrade. Se você fizer o upgrade, você vai ganhar bastante potência. Ainda assim, com 8 GB dá para fazer muita coisa. E sim, ele aceita upgrade, é super fácil de abrir, você pode fazer upgrade, não perde a garantia, ok? Tá tudo certo. Outra coisa legal desse notebook é a sua tela. Nós temos uma tela IPS aqui, mas não só isso, é uma tela com tratamento fosco de 16 polegadas e além disso é uma tela de 165 Hz, 100% sRGB, o que significa que o espectro de cor dela aqui atinge uma gama bem alta de cores e não só isso, bem preciso também. Para quem vai fazer edição de foto, edição de imagem, para quem vai trabalhar com o notebook, é algo muito bom. E a resolução 1920 por 1200. Algumas pessoas poderiam falar que a tela já poderia ser Quad HD. Poderia. Essa placa de vídeo aguenta. Nessa tela, eu acredito que não faz tanta diferença, tá? A tela de 16 polegadas ser Quad HD. Mas caso você queira ligar ele no monitor externo Quad HD, com essa placa você vai sim conseguir jogar em Quad HD muitos jogos com uma qualidade muito boa, tá? Bom, mas o principal ponto aqui, meus amigos, é o hardware. É o que nós temos aqui dentro. Eu tenho inclusive aqui o CPU-Z aberto, ó, que é um software que me permite ver todos os dados que tem aqui no computador.
E aqui eu já consigo ver que nós temos um i5, e não é qualquer i5, tá? É um i5 de 14ª geração, 14450HX. Esse HX no final significa que é de alta performance, focado em game. É um processador muito bom. São 6 núcleos de performance com 4 de eficiência e 16 threads. Como eu falei, esse notebook, especificamente essa versão minha aqui, tá com 8 GB de memória RAM, com um pente de 8 GB, né? DDR5, e também uma placa de vídeo RTX 5060. Assim que eu terminei de instalar o Windows nele, eu já vim aqui e baixei 2 aplicativos. Um que é o NVIDIA App, para poder atualizar os drivers da placa, e o outro que é o Harmony Create, que é um aplicativo da ASUS, que já vou mostrar para vocês. Mas primeiro vamos entrar aqui no aplicativo da NVIDIA, porque eu vou mostrar dentro dele qual que é o TGP dessa placa, quanto que essa placa puxa de energia, ou também quanto que é a emissão térmica dela. Isso é muito importante para você saber se a placa é capada ou não, se ela está te entregando 100% da potência. E aqui a gente consegue ver que ela tem 115 watts de potência máxima. Então não é uma placa capada, é uma placa que te entrega 100% da potência. Então, além de você já ter uma RTX 5060, série nova da NVIDIA, uma placa que já é muito legal, ela não é capada e ela tem 8 GB de VRAM. É a memória dentro da placa de vídeo. A RTX 4050 e 3050, por exemplo, só tem 6 GB. Esses 2 GB a mais faz muita diferença. É o suficiente para você abrir literalmente qualquer jogo existente hoje. Os jogos mais pesados recentemente lançados, vou dar um exemplo aqui, 007 First Light. Quando você coloca tudo no Ultra, ele utiliza mais do que 6 GB de VRAM. Não só isso, nós temos também Indiana Jones e até Alan Wake 2, que são jogos que utilizam mais do que 6 GB de VRAM, né? Utilizam pelo menos 8 GB de VRAM. Então são jogos que na RTX 4050 e 3050 você até consegue jogar dependendo do caso, mas tem que ser com tudo no baixo e ainda assim, dependendo da hora do game, o game vai crashar, vai fechar e vai dar esse erro aí, como vocês estão vendo nesse Acer Nitro V aí com 4050. Por quê? Porque não tem VRAM suficiente. Então, Indiana Jones e o Alan Wake, por exemplo, são jogos que, cara, sem ter 8 GB de VRAM, você nem consegue jogar direito, tá? Então, isso aqui é legal, já é preparado pro futuro, já é preparado não só pro agora, né, pros jogos recentemente lançados, mas pro futuro, que jogos que estão cada vez mais pesados, né, pro GTA 6 que depois que sair para console vai sair para PC também, então esse notebook já tá preparado para isso. Isso faz com que na hora de jogar, meus amigos, mesmo os lançamentos, você consegue jogar basicamente tudo com gráfico alto, pelo menos, dependendo do jogo até gráfico ultra. Como, por exemplo, o Crimson Desert, um jogo recentemente lançado, o máximo de gráfico que tem lá é o alto. Olha só, dá uma olhadinha. O resultado de todo esse conjunto é que eu consigo jogar basicamente qualquer jogo que existe hoje. E não só isso, com muita qualidade. Jogos, inclusive, muito pesados que exigem tanto do processador como placa de vídeo. Por exemplo, eu tô aqui com o Crimson Desert, é um jogo de mundo aberto, bem pesado, que foi lançado recentemente. Jogo esse que a gente já testou no TUF F16 com 3050 recentemente, eu já vou mostrar o teste para vocês. E o resultado é absurdo. Então aqui no Crimson Desert eu tô com tudo no Ultra. Não estou usando DLSS, não estou usando Frame Generation, ele tá em Full HD, tá rodando nativo, na resolução nativa, como eu falei, com tudo no Ultra. E eu tenho mais de 60 FPS, né? Nesse caso aqui 64, 65 FPS, o jogo está muito, muito bonito. E é muito, mas muito mais forte o conjunto geral do que o notebook de entrada. Quando a gente compara, por exemplo, com a versão com a RTX 3050, eu vou relembrar para vocês, olha aí, esse aí sou eu jogando no TUF F16 com 3050, com tudo no baixo, em Full HD, tudo no mais baixo que dava, e ele nem tava pegando direito seus 50 FPS, ficava na casa dos 40 e pouco. Aqui eu tô com tudo no Ultra a mais de 60, sem Frame Generation, sem DLSS. Se eu ligar o Frame Generation, se eu ligar o DLSS, eu consigo jogar esse jogo a mais de 120 FPS. Tudo isso com a temperatura do processador em 82 graus e a da placa de vídeo em 83 graus, tá? Tá utilizando 7 GB dos 8 GB de memória RAM disponíveis, né? Essa minha versão é com 8 GB. Se eu colocar mais memória RAM, ainda vou ter mais potência. E está utilizando 100% da placa de vídeo e 34% do processador. O processador realmente é muito bom e tem muita margem aqui. Olha, não tem o que falar, o computador é muito bom, cara. É muito bom mesmo. E, além disso, né, as cores muito boas da tela e o brilho da tela é absurdo, tá? Eu tô aqui com brilho, olha, tá em, o quê? 35% de brilho? Olha isso aqui, se eu colocar na metade, você já começa a não enxergar direito. Se eu colocar tudo, começa até a estourar. Então, o brilho realmente é muito alto, o que é bom para quando você vai usar no sol, perto de alguma janela ou até mesmo fora de casa, é importante que o brilho seja muito alto. Mais uma vez, não existe nenhum jogo que esse notebook não abra.
todos os jogos hoje em dia ele vai abrir. A grande maioria você vai conseguir rodar com tudo no alto ou até mesmo ultra e vai atingir os 60 FPS. E tem mais ainda, né? É um computador já preparado para o futuro. Então, os jogos que estão sendo lançados, os jogos que serão lançados, né, GTA 6, etc., você pode ter certeza que ele vai aguentar rodar e não só vai rodar, né? Como eu falei, vai rodar com tudo no alto. Então, é um notebook realmente para quem quer comprar hoje, para jogar tudo e que vai durar muito tempo. Bom, não é só esses recursos que essa placa tem, não é só a questão da VRAM. Aqui nós também temos mais recursos. Como já é uma RTX 50, nós temos o Frame Generation, que é uma tecnologia que você ativa nos jogos para gerar FPS novo, né, gerar quadros novos no game, a partir de inteligência artificial utilizando os núcleos da placa de vídeo. Como é uma RTX 50, você não só tem o Frame Generation, você tem o Multi-Frame Generation. Como é que funciona? Imagina que você está jogando um jogo a 30 FPS. Numa placa RTX 40, você pode ligar o Frame Generation e você vai dobrar para 60 FPS. Para cada frame do jogo, a placa vai gerar um frame com inteligência artificial, dobrando a quantidade. Aqui, você tem o Multi-Frame Generation. Você pode gerar até 8 vezes, até 8 quadros por quadro. É absurdo, você só vai usar em situações muito extremas. Eu nem vejo uma situação que você vai usar isso. Mas quando a gente usa em situações mais moderadas, por exemplo, o Frame Generation, Multi-Frame Generation 4x, né? 4 frames para cada frame gerado, ainda dá para jogar muito bem, você não percebe input lag nem nada, o jogo fica perfeito. E o resultado é esse aí, 007 First Light com tudo no máximo, em Full HD, rodando a mais de 200 frames, meus amigos. Tem hora ali, tem momento, né, que eu avancei um pouco ali na história, que eu tava em um ambiente interno ali, em um apartamento, que tava pegando 240 FPS em um game de história. E não é qualquer game de história, 007 First Light é um recente lançamento e é um jogo pesado. É impressionante. Então assim, não tem nada que você não faça com essa placa. E esses recursos são interessantes para você usar quando você vai conectar esse notebook, por exemplo, em um monitor externo, na sua televisão, a televisão da sua sala, para você transformar ele em um videogame, aí a televisão sua é 4K. Dá para jogar 4K com ele, apesar de não ser para isso, é possível sim. Então, dependendo do jogo, você vai ter que diminuir a qualidade gráfica, vai ligar o DLSS, vai ligar o Frame Generation, mas você vai conseguir rodar em 4K, 2K dá para rodar tranquilo. Então, é um notebook muito preparado. Além de tudo isso, ele também tem G-Sync nessa tela e NVIDIA Optimus com Mux Switch. O que significa isso? Você consegue desativar a placa de vídeo integrada do processador aqui, do i5, e usar somente a RTX nessa tela, evitando o gargalo. Não bastando isso, meus amigos, nós temos uma boa bateria. Entre os notebooks gamers, a melhor bateria. Uma bateria de 90 Wh. Isso é bastante coisa. Um notebook gamer geralmente tem em torno de 54. Isso faz com que seja uma das melhores durações de bateria em notebook gamer, sabe? Dá para você usar tranquilo aqui se for no uso básico, com o Mux Switch, né, ativado para você desativar, na verdade, né? Para você desativar a placa de vídeo RTX aqui, então vou usar ele como um notebook mais básico. Cara, você consegue chegar próximo das 8 horas de uso. É bastante coisa. Agora, é claro que no uso pesado, aí a bateria vai embora rápido. E se você for jogar com ele, então, pode esquecer. Jogos pesados, por exemplo, o Crimson Desert que eu tava jogando agora. Se você diminuir o brilho, colocar o jogo no baixo, você vai conseguir jogar por umas 2 horas e 40, mais ou menos. O que também é impressionante. Geralmente os notebook gamers só aguentam 1 hora, tá? Pô, Felipe, mas então o bicho não tem defeito? Você está falando para mim que ele é maravilhoso? Qual que é o defeito dele? Olha, ele talvez poderia ter realmente uma tela 2K no mercado, apesar de eu achar que não faz diferença. No mercado hoje é um padrão para esses notebooks com a RTX 5060, né? Já é essa tela Quad HD. Agora, eu acho que talvez o maior defeito dele é o preço, caso você não ache ele em promoção. A versão com a RTX 5050 fica às vezes próxima desse valor também, tá? Em torno de R$8.000, R$8.800 a versão com 5050. Obviamente a com 5060 é melhor. Muita coisa melhor? Não, mas é melhor. Eu pagaria mais na 5060 se o preço for bem próximo com a 5050. A gente já mandou em promoção a versão com 5050 por R$6.000 e poucos, R$6.000 lá no grupo de ofertas, né? Acho que 6.999 recentemente. Olha, no preço normal dele, R$9.000, é ainda assim um dos notebooks com RTX 5060, se não é, na verdade, o notebook com RTX 5060 mais barato do Brasil e o melhor para você comprar até uns R$12.000. Agora, se você achar a promoção como eu achei, eu acho que não tem nem o que falar. Por R$7.100, que foi quanto eu paguei nele, não tem nada melhor hoje no Brasil. É impressionante, é um notebook capaz de, sem sombra de dúvidas, durar
por pelo menos uns 6 anos sem precisar fazer nada. Quer dizer, a única coisa que eu vou ter que fazer aqui é o upgrade mesmo de memória RAM. Depois disso, meus amigos, pode esquecer de fazer upgrade nesse notebook, pode ficar com ele por muito tempo, o bicho vai durar. É tough, né? O bicho é brabo. Bom, fica aqui minha recomendação, o link tá aqui na descrição, deixa o like, se inscreve no canal e se você tem um TUF, comenta aqui embaixo. Quer ver um vídeo aqui no canal da linha TUF completa, de todos os TUFs aqui na mesa? Comenta aqui, se vocês comentarem bastante eu trago esse vídeo. Tamo junto, galera, valeu e falou!